E aí, olha só quem diria, finalmente depois de tanto tempo a gente vai fazer um vídeo exclusivo para falar aquilo que vocês têm me perturbado pra caramba para fazer, não é? Vamos falar do Vic Vanilla. Bom, se você mora em Urânia e não sabe quem é Vic Vanilla, ele é uma pessoa que se apresenta como magista e sempre está envolvido em alguma polêmica. As que eu posso me lembrar aqui, de bate-pronto, sem muita pesquisa, tem a ver com a queima da Bíblia para fazer churrasco, com a divulgação do apoio satanista ao Lula durante a eleição que a galera do PT estava tentando angariar votos dos cristãos, fazendo com que o PT o obrigasse a tirar os vídeos do ar, e agora, mais recentemente, sua conversão ao judaísmo, que está deixando aparentemente tanto judeus, quanto luciferianos, quanto satanistas e até quimbandeiros meio bravo com eles. Uma carreira meteórica no esoterismo, o Vic tem se mostrado uma pessoa muito boa em dominar a fina arte das mídias sociais, e isso faz com que ele não pare de crescer. Não é estranho, portanto, que a cada 2 horas alguém apareça em uma iniciativa minha, seja aqui no YouTube, seja aqui, ó, Instagram Nino Denani, seja no TikTok, com a pergunta: Nino, o que você acha do Vic Vanilla? Então tá, vou tentar responder a vocês aqui nesse vídeo e mostrar como o Vic Vanilla pode ensinar, querendo você ou não, magia pra gente. Prontos? Então, segura na mão de Deus, porque eu quero que você se sinta muito bem-vindo. Meu nome é Nino Denani, sou mago hermetista, especialista em educação mágica, pós-graduado em neuropsicologia. Eu quero convidar você aí, ó, a falar um pouco mais sobre as artes mágicas. Bom, vamos por partes. Primeira coisa, por que eu disse logo lá na abertura que ele é uma pessoa que se apresenta como magista e não disse logo de cara que o cara é mago? Eu tô negando esse fato a ele? Não, claro que eu não tô negando. Eu só usei dessa forma porque eu realmente não sei o que ele faz e por conta disso não me sinto no direito de afirmar isso ou aquilo sobre o cara, saca? Isso quer dizer que não tô em nenhum momento negando o que ele faz ou desfazer. Só tô deixando claro para todos vocês que eu não tenho condições nenhuma de afirmar ou negar isso, então prefiro me manter neutro. De verdade, não dá pra gente saber isso sem antes entender algumas situações da forma como a própria pessoa leva as coisas. Eu sei que muito que ele fala, e ele fala muito sobre religião principalmente, sobre mitos, sobre histórias etiológicas, histórias etimológicas, mas não é isso que faz necessariamente um mago. Talvez o faça um bom mitólogo, estudante dos mitos, mas não necessariamente um mago. E como eu não sei dos seus resultados, então eu prefiro dar crédito às suas palavras, mas não concordar com elas necessariamente. Então, começamos aqui dizendo que não estou negando a sua condição, o título que ele se dá, mas também não estou confirmando. Fechou? Beleza. De qualquer forma, o Vic está fazendo uma coisa agora que eu acho que é o motivo de eu estar recebendo tantas perguntas a seu respeito e que é maravilhosamente excelente ao meu ver. Ele está assumindo uma postura que, se for honesta, e essa é mais uma coisa que eu não tenho como saber, nos demonstra que ele está no caminho certo para realmente se colocar como mago. Ele está se tornando judeu. Sim, quer dizer, não. Não que ser judeu é o caminho certo para ser mago. Dificilmente ser religioso te torna um bom mago. Na verdade, em algum momento ou você vai ser um bom mago ou você vai ser um bom religioso. Os dois caminhos não se mantêm juntos por muito tempo. Mas muitos de vocês me fizeram essa pergunta querendo entender o que eu achava sobre o ato dele estar indo para uma fé que é meio oposta ao que ele sempre pregou. E eu acho que isso é uma coisa ótima, porque mostra que ele tem essa capacidade, a de mudança. E esse é realmente um ótimo indicativo de alguém. Diferentemente do que o pessoal geralmente costuma pensar, a capacidade de mudança indica a capacidade de aprendizado, porque não há aprendizado sem mudança. Não há evolução sem mudança. E eu vou te dizer mais uma coisa. O cara é bom por estar começando a defender a posição que ele pode ser judeu e ser satanista ou luciferianista ao mesmo tempo. E não vou ver nenhuma quebra de paradigma no processo. Até porque o judaísmo não é só uma fé, também é uma etnia. E pode ser que ele esteja levando a etnia em conta e não a fé judaica. Enfim, isso é muito bom. De verdade, sem um pingo de ironia. Quer dizer, que ele consegue diferenciar a fé da realidade em algum nível e saber que tanto lá quanto cá são só o uso de símbolos e que ele pode usar esses símbolos da forma que ele quiser. Confesso que eu não tenho muita base das teorias que ele defende, porque mitologia realmente não é o meu campo de interesse. Mas a capacidade de se colocar em duas questões que aparentemente, ao grande público pelo menos, são diametralmente concorrentes e ainda fazer isso de forma concatenada, lógica, mostra que ele finalmente saiu, ou está bem perto de sair, da caverna do próprio mito. Essa situação mostra que ele compreende que símbolos são só símbolos e que o que faz a magia acontecer é a narrativa contada.
E se essa narrativa faz sentido para você e para quem está te procurando, foda, cara, você vai conseguir ajudar essa pessoa e a si mesmo no processo. Sim, é isso. Eu estou chamando o judaísmo de mitologia, eu estou dizendo que tudo isso é invencionice de um povo que tenta explicar a realidade em um período de trevas e ignorância e que o satanismo, ou o luciferianismo, ou qualquer outra doutrina que leve em conta o metafísico é só uma história e que você escolhe acreditar nessa história ou não. A Umbanda também é assim e o Exu só existe para você aí porque ele está na sua cabeça, ou seja, não existe de fato, não importa se você acha que ele é um orixá ou um catiço. A mesma coisa para Lúcifer, que pode ser um anjo caído em uma mitologia ou um deus do conhecimento na outra mitologia, que pode ser uma palavra romana adaptada para o cristianismo ou uma marca de refrigerante. O que importa, na real, é como você interage com essa história. E essa postura do Vic mostra que ele, se ele não entendeu isso, está muito perto de entender e está tirando o máximo proveito desse conhecimento e por isso, foda, cara, parabéns por isso, cara. Agora, eu quero pegar esse gancho para falar uma coisa para vocês que é pura magia. Que tal? Vai lá na Wikipedia agora, nesse momento aqui, enquanto você está vendo o vídeo, procura sobre hermetismo. Tá, eu sei que a Wikipedia não é um bom lugar para pesquisar, mas geralmente a Wikipedia é um ótimo lugar para iniciar uma pesquisa, já que por mais errado que o verbete esteja, ela contém geralmente uma boa biografia. E lembra do que a gente falou no vídeo passado, precisamos analisar as coisas pelas suas partes. Então, vai lá e vê logo no começo do verbete a seguinte colocação. O hermetismo é uma tradição filosófica e religiosa baseada principalmente em textos pseudoepigráficos atribuídos a Hermes Trismegistus. Certo? Alguns dos princípios do corpo doutrinário hermético são pensamento simbólico, homem como símbolo emblemático do mundo, relação entre microcosmo e macrocosmo, a anima mundi, a teoria das correspondências entre os níveis, a teoria da complementaridade dos opostos, meditação como uma técnica para a ascensão ou ascender a própria mente individual à região da grande mente e a vida como transmutação pessoal, beleza? Você vai encontrar isso tanto no Corpus Hermético quanto no livro de Julius Evola, chamado A Tradição Hermética. Você chegou a observar os dois primeiros tópicos aqui? Pensamento simbólico, homem como símbolo emblemático do mundo? Isso quer dizer que o hermetismo, em particular, leva muito em conta o pensamento simbólico do ser humano e vê o próprio ser humano como algo que vê o mundo através dos símbolos e que, mais que isso, o próprio homem é um símbolo de alguma forma do mundo. Quando eu falo para vocês que o que importa para a magia é a relação que o mago tem com as coisas, é sobre isso que eu estou falando. Como símbolo, algo representa um outro algo que é diretamente ligado ao grupo e ao lugar onde está sendo exibido esse algo. Uma seta para cima pode ser um indicativo do caminho a seguir que é em frente, em uma avenida, por exemplo. Mas pode ser que o caminho a seguir seja para cima, em um elevador. A relação que temos com o símbolo é o que conta na nossa interpretação do mundo, e a relação que temos com os símbolos religiosos ou místicos não estão afastados disso. No nosso templo aqui, por exemplo, a gente faz uso de símbolos de uma forma muito particular, mas não particular para mim, particular para cada um, para cada história. Para alguns o pentagrama é símbolo de proteção e a gente usa dessa forma para esses alguns. Para outros o pentagrama é um símbolo de evocação, de um ente metafísico e a gente faz o uso do símbolo assim para essa pessoa. Em um atendimento particular, o que a gente precisa fazer é compreender a relação que a pessoa tem com um símbolo em particular, como o símbolo do desemprego, por exemplo, para trabalhar com esse símbolo. E essa é uma das coisas que, aliás, eu vou te ensinar no dia 9 de dezembro, no evento Viver de Magia, onde eu vou te ajudar a compreender sua verdadeira vontade e ainda dar um empurrãozinho com dinheiro para que você consiga chegar a ganhar uma graninha a mais para você conseguir viver seguindo a sua vocação, sua verdadeira vontade. Então, se você quiser saber mais sobre o evento, se inscreve no link aqui da bio ou que está passando aqui no card em cima, beleza? Isso porque o símbolo é o que nos conecta em um nível mental, praticamente inconsciente, ao mundo ao nosso redor. Eu não estou dizendo que isso é algo místico, fantástico ou milagroso. Isso é literalmente a forma como a gente conversa. Sim, conversar é utilizar de símbolos para transmitir determinada mensagem ao nosso alvo. No caso, símbolos fonéticos, sonoros, auditivos, gestuais, mas só símbolos. Um A não quer dizer nada em particular, a não ser que ele esteja conectado a uma situação, a um lugar. Não importa se a letra A é grega, romana, mesopotâmica, cristã, egípcia. Se você colocar o A em um livro, ele vai significar uma coisa. E nós vamos nos relacionar com esse significado naquele lugar. Se você colocar o mesmo A em uma prova,
vai significar outra coisa, e a gente vai se relacionar com esse símbolo de outra forma. Se você colocar o mesmo A em uma pilha, vai ser uma terceira coisa, e a gente vai nos relacionar com esse símbolo de uma outra forma. Ele vai nos mostrar para nós uma outra coisa. E é exatamente isso que o Vic está fazendo com o judaísmo, o satanismo e o luciferianismo. E eu posso dizer uma coisa? Por mais tradicional que alguém seja, é exatamente isso que todo mundo faz com qualquer informação que chega para a gente. Falar que um Ogã não incorpora, por exemplo, é partir da interpretação do símbolo Ogã a partir de uma posição particular que não corresponde a outras posições. E dizer que isso é assim porque uma tradição diz que tem que ser, é não compreender a situação simbólica. E pior que isso, é não compreender que uma palavra pode ter diversos usos como a gente geralmente faz. Isso denota uma ignorância tão profunda que só religiosos são capazes de demonstrar. E essa ignorância vem exatamente da desculpa que os religiosos costumam usar para tudo, da tradição. Quando você, religioso, olha para o amiguinho do terreiro do lado e diz que ele é um marmoteiro da Umbanda, o que você está fazendo com essa pessoa é obrigando essa pessoa a pensar da sua forma, o que é, tudo bem, o que todo religioso faz, mas não é o que a sociedade precisa. Aqui fora dos muros da religião, a gente tem direito de pensar diferente dentro de certos parâmetros que obviamente fazem a sociedade andar e que não tem nada a ver com religião. Aqui a gente pode escolher ser pedreiro e trabalhar em obras públicas, construir obras particulares, construir casas. Podemos trabalhar com reforma, podemos nos especializar com bricolagem, podemos fazer casa com tijolo e argamassa ou fazer com materiais alternativos. E ainda assim vamos ser pedreiros, porque o símbolo pedreiro é isso. Aliás, o pedreiro também pode fazer um churrasco e ele vai continuar sendo pedreiro, o que não fará o churrasco do pedreiro ser menos churrasco. Talvez o que ele não possa fazer é construir uma casa com carne, mas ainda assim é só uma suposição minha, porque se ele for bem criativo, bom, até isso dá para rolar. Sabe por que isso acontece aqui fora? Porque se você é um profissional e vai ficar preso à tradição da profissão, seja qual for, você vai ser engolido pelo conhecimento que a humanidade produz dia a dia. A gente não faz mais casas como a gente fazia antigamente porque é inviável, ou seja, não construímos mais pirâmides, por exemplo, não por falta de capacidade, mas por falta de motivo. Precisamos de prédios que comportem mais pessoas em menos metro quadrado e não uma aberração gigantesca para conter 1 ou 2 corpos. Não faz mais sentido e é por isso que hoje não vemos mais construtores de pirâmides. A religião é exatamente isso, um construtor de pirâmide tentando dizer que o melhor a se fazer nos dias de hoje é você largar tudo o que a engenharia já descobriu e voltar a cortar granito com ferramenta de bronze. Agora, desculpa aí para esse lado, tá? Mas enquanto você estiver abaixo de uma religião, você nunca, e eu disse nunca, vai conseguir enxergar o quão amplo e livre a vida é. Quantas possibilidades de ser feliz a vida te dá e que você pode agarrar? Vivemos em uma época onde a gente pode qualquer coisa, desde que tenhamos conhecimento suficiente para fazer essa coisa. E é exatamente por isso que o governo se alia à religião, seja qual religião for, para te manter no cabresto. Ou seja, com conhecimento, com magia, você pode literalmente fazer qualquer coisa que quiser para ser feliz. Você pode ser feliz vendendo sorvete na praia, pode ser feliz pilotando avião, pode ser feliz criando chinchila ou pode ser feliz virando professor. Aliás, você pode ser professor e vender sorvete na praia enquanto cria chinchila no seu quarto e pilota avião no fim de semana. Você pode fazer qualquer coisa, mas para isso você precisa de conhecimento para alcançar essa liberdade. Só que, desculpa tirar esse véu para vocês, pessoas livres não formam rebanhos. E o que o governo quer é exatamente isso, rebanho, para poder levar você e seu vizinho para os mesmos lugares. E esses lugares serão aqueles lugares que facilitarão a vida deles. Agora, quem melhor para formar rebanhos do que a religião? E com rebanhos formados, o que melhor para distrair você do verdadeiro problema que te manter na ignorância? Porque a ignorância forma preconceito, preconceito forma violência. E qual é o jeito que você trata o irmãozinho que não acredita nas mesmas coisas que você, do mesmo jeito que você? Pois é. Do jeito que você está tratando o Vic. Não estou dizendo que vocês estão sendo violentos porque estão chamando o cara para briga. Não é esse tipo de violência que eu estou falando. Embora isso possa estar acontecendo e a gente não sabe. Vocês são violentos porque vocês simplesmente querem impor o seu jeito de pensar ao cara, o seu jeito de ver a história que te contaram. Você quer impor a uma pessoa que você não conhece a forma que você interpreta uma história que te contaram, porque convenhamos. Nem o judeu mais tradicionalista, o mais ortodoxo, conta a história do jeito que ela foi. Por mais que vocês preguem a pureza das coisas, vocês não estavam lá, vocês não viveram aquilo. Até essa história ter sido escrita, ela foi contada. E quem conta um conto aumenta um ponto. E eu não estou falando só do judaísmo não, beleza?
Ou você realmente acha que o Ifá está aqui desde o começo dos tempos e foi trazido por Exu? Ou você acha que o tarô é um jogo místico que foi trazido pelos hierofantes egípcios e é a própria fala de Tote? E para fechar o vídeo, não sei o que o Vic Vanilla prega, não sei da eficácia dos trabalhos dele e mal sei a forma como ele trabalha. Eu não estou aqui para falar disso porque eu não tenho como avaliar essas situações, dado que eu não me escondo atrás de invencionices, e avaliar o trabalho de uma pessoa pelo que ele fala na internet seria tão infantil quanto tentar avaliar a capacidade de um neurocirurgião pelo que ele conta num churrasco de família depois de encher a cara de cerveja. Também não sei se o cara é uma boa ou uma má pessoa, porque isso não existe. Ninguém é exclusivamente bom ou exclusivamente mal. Muitas vezes isso tem a ver com a história de alguém não bater com a sua história, com a forma tosca de classificar alguém tipicamente religiosa. Temos bons e maus momentos, e na maioria das vezes as más ações que a gente toma é porque a gente interpreta que ela era uma boa ação naquele momento. E também nunca sai para tomar uma breja com o cara para bater um papo leve com ele. Aliás, se você estiver vendo o vídeo até aqui, Vic, tá convidado para um vinho ou uma cerveja. Se tem uma coisa que eu gosto, é ficar bêbado com pessoas. Me manda o WhatsApp que a gente combina. O número tá aqui na descrição do vídeo, beleza? E mais uma coisa, gente. Pessoas sábias falam de ideias. Pessoas comuns falam de coisas. Pessoas medíocres falam de pessoas. Espero que você tenha uma ótima vida, que prefira ser sábio a ser medíocre. Tchau. Eu quero que o seu templo, no caso, vá para o quinto dos infernos, tá? Quero que ele desmorone, eu quero que ele caia sobre a sua cabeça e sobre a cabeça desses seus acéfalos aí. Eu quero que se foda o seu templo. Eu quero que se foda cada estrutura do teu templo, cada vergalhão, cada piso, entendeu? Eu quero que desmorone tudo, entendeu? É isso que eu desejo do teu templo. E você vai se fuder mais e mais, tá? É só aguardar, tá bom? Como disse a minha sacerdotisa, guerra avisada morre quem quer. Tá bom? É só isso. E eu te aconselho também, assim, já que você está em São Paulo, fica em São Paulo. Tá? Não vem pro Rio de Janeiro. Não vem pro Rio de Janeiro não, tá? Fica aí em São Paulo. Tá bom? Não vem pro Rio de Janeiro não.